Boa noite a todos meus irmãos. Estamos aqui reunidos no lar de Frei Beto para que nós possamos dar continuidade nos trabalhos da casa. Sabemos que as condições não nos dão a tranquilidade de abrir o lar e, por bem de todos, nós reunimos aqui um grupo bem pequeno para falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Eu convidei o nosso irmão Luiz, que vai fazer a leitura, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho. E assim, dar continuidade nas vibrações para todos os nossos irmãos, trabalhadores, frequentadores, a todos os irmãos que estão enfrentando essa enfermidade do coronavírus, e que nós possamos também vibrar pela saúde de todos os enfermos, todos os que estão internados, aqueles que ainda vão ter que enfrentar essa enfermidade. Enfim, vamos vibrar pelo Brasil, pelos nossos irmãos de tantas partes do mundo que estão enfrentando uma calamidade, um momento de muita dificuldade. Que Jesus, o nosso divino amigo, nos abençoe, nos proteja e que nós possamos ser esses trabalhadores, como diz o nosso orientador, não somente da última hora, e sim do primeiro momento. Paz e bem a todos. Eu vou passar a palavra agora para o nosso irmão Luiz, que vai dar início ao estudo do Evangelho de hoje. Boa noite a todos. E pelo convite feito, eu trouxe para que nós pudéssemos refletir, como somos todos estudiosos do Evangelho no lar de Frei Beto, eu trouxe do livro O Evangelho por Emmanuel, o Evangelho segundo João Evangelista. E nós temos aqui a passagem justamente do tema o amor, do livro Pensamento e Vida, Evangelho de João, o amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas, ou seja, Deus, na sua infinita bondade, nos concede, justamente para que possamos seguir do que o Cristo nos passou, que é o amor a todos. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei divina, o amor. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos a glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo, sem distinção. O amor, ele abrange todo o universo e todos os seres de forma igual. Nele fulgura a generosa alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações por sistemas de fé e procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso da solidariedade entre os homens. A fraternidade, o amor. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo sem fronteiras. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. As leis divinas estão contidas na consciência humana. Nós o sabemos como estudiosos, do próprio Evangelho, do Livro dos Espíritos, nas questões, pois a nossa consciência é o que nos direciona. Pois assim, ele nos mantém dentro da nossa consciência na busca da nossa melhora e da nossa evolução. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Independente da forma que você se coloca, mas o amor, ele impera. E ele está de acordo com que cada um diante da sua evolução. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. Para Deus não há distinção, como dito no próprio texto, do próprio verme, que se faz na viscosidade, quanto o anjo dentro da sua própria evolução. A seiva que nutre a rosa
é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha, o pássaro indefeso pode acolher-se à serpente com as suas armas de morte, sem nenhuma distinção. O amor, ele abrange a todos, ele o traz nesse acalento através de Deus e nesse amor a qual Jesus nos passa e nos confia. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Assim nós vemos as comparações tanto para um quanto para outro, mas o amor tudo impera, ele é igual perante a Deus. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência, de acordo com as suas próprias obras. Lindo texto, né? Muito bonito. Se nós levarmos a nossa reflexão, é basicamente a nossa regra de vida. Basicamente a forma da gente viver, a forma da gente atuar, a forma da gente compreender e a forma da gente perdoar. Muitas vezes nós exigimos muito além das pessoas aquilo que elas podem dar. E nós muitas vezes exemplificamos muito pouco tudo aquilo que nós exigimos. Então, quando nós temos as condições e quando as oportunidades nos chegam, nós devemos abraçar as oportunidades com muito amor, porque são formas de evolução espiritual, são formas e oportunidades que nós temos, cada qual dentro do seu propósito, cada qual dentro da sua característica, cada qual dentro da sua forma de viver. Nós não podemos exigir que um seja igual ao outro. Cada qual age da maneira como deve agir. Deus nos dá o nosso chamado livre-arbítrio para que a gente possa caminhar. Mas todas as correções que nos chegam são correções benéficas de Deus. E muitas vezes nós até nos deixamos levar pela ira momentânea, pelo questionamento, pelo contraponto, né? E nós muitas vezes não entendemos, né, as coisas da forma como chegam. Mas se nós começarmos a levar, a interpretar o Evangelho, nós começamos a entender, né, e termos as respostas que na nossa infância espiritual nós não conseguimos muitas vezes decifrar. E o interessante, né, Ricardo, você fazendo a colocação do próprio texto aqui de João, né, pela obra de Emmanuel, ele independente, ele possa estar no mesmo local, como aqui foi dito, dentro do cárcere, né, na prisão, ele pode justamente estar alimentando aquele a qual o presidiário, que seja, como um bom administrador do complexo. Ele reflete o amor, né? Ele é universal. É interessante, né? Quando nós paramos para interpretar o Evangelho, o Evangelho, a forma como ele foi escrita, ele foi escrito de maneira alegórica, que nos convida a uma reflexão, que nos convida também a entender. Muitas vezes, quando fala cárcere, nós interpretamos ao pé da letra como uma área privada de espaço, e nem sempre é. O cárcere, em algumas interpretações, nós podemos dizer que é o nosso próprio corpo, porque quando nós reencarnamos, nós estamos presos a um corpo que nos limita muitas coisas para que nós não façamos novamente os mesmos erros e equívocos. Então, cárcere também pode ser, numa interpretação mais ampla, o nosso corpo, né? E, então, o Evangelho ele nos dá essa condição que a gente possa expandir um pouco a nossa mente. Eu respeito todos os nossos irmãos de outros segmentos, outras religiões, né? Mas eu acho assim até interessante
quando é levado ao pé da letra, e nós temos que abrir, expandir um pouco o nosso pensamento e a nossa interpretação, para que a gente possa entender o que os evangelistas queriam nos trazer sobre a ótica dele na interpretação da Boa Nova, a qual Jesus havia trazido, né? E se nós observarmos algumas passagens do Evangelho, nos traz essa alegoria de ensinamentos, né? Muito profundo, muito interessante, mas que nós temos que interpretar para que a gente não para que a gente não viva, né, de uma forma cega. A fé cega é a fé de uma grande boiada, que nós somos direcionados a seguir um caminho. E não é isso que Jesus nos convidou. Ele nos convidou a uma grande reflexão. E Kardec ratifica isso sobre uma doutrina de fé raciocinada, né? Para que a gente possa ter condições de expandir a mente, questionar, e também a gente possa ser questionado sobre nossas atitudes. Isso é muito interessante. Então, quando nós estudamos o Evangelho sobre uma ótica espiritual, eu não digo espírita, mas espiritual, nos dá essa condição. Perfeito. Verdade, porque o amor, ele está ao alcance de todos, né? E é o amor a qual o próprio Jesus nos deixou como a própria referência, né? Do doar, né? Da compreensão, a começar por nós mesmos, né? Dentro dessa condição. Muito bom. Perfeito. Perfeito. Eu creio que hoje, o início dessa programação do estudo do Evangelho, nós conseguimos reunir aqui um pouco rapidamente uma linha de pensamento, uma forma de estudar, mas que nós possamos continuar nesse estudo. E eu queria passar a todos os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando nesse vídeo, que esse estudo vai ser uma forma da gente interagir com todos nesse período, mas que outros irmãos nos enviem também vídeos sobre o estudo do Evangelho de vocês, para que a gente possa também repassar para outros e a gente criar uma grande corrente do bem. Respeitamos a forma de interpretação de cada um tem uma maneira de interpretar, cada um tem uma maneira de expor, de interpretar o Evangelho, de entender, mas nós ficamos aqui ansiosos para que vocês nos enviem vídeos também e nós possamos reenviar para vocês o nosso estudo. Que Deus, nosso Pai, vos abençoe. Que Jesus, o nosso Mestre, vos ilumine. Pedir também aos nossos benfeitores que possam também nos trazer as bênçãos do alto, irradiando para cada casa, para cada lar, as vibrações de paz, de saúde, de equilíbrio físico e equilíbrio temporal e equilíbrio espiritual. Que Jesus vos abençoe. E eu convido a todos os nossos irmãos para que nós possamos encerrar este estudo de hoje com a prece de nosso Mestre Jesus. E eu peço ao nosso irmão, encarecidamente, que conduza o Pai Nosso. Senhor, aqui estamos em Teu nome, como dito pelo nosso irmão, com as bênçãos, né, de Deus, de Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E graças a Jesus. Paz e bem a todos e muito obrigado. Paz e bem a todos, obrigado.